Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Turma, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos um pouco sobre a cultura na Idade Medieval, tá bem? Vamos lá então para o número 1. Por que os termos Idade das Trevas e Uma Longa Noite de 1000 Anos foram utilizados por séculos para caracterizar a Idade Média? Bom, gente, neste período, durante a Idade Moderna, que iniciou no século XV, muitos europeus, muitos intelectuais, eles recorreram a conhecimentos, que foram elaborados antes da Idade Média, a conhecimentos da antiguidade, sobretudo conhecimentos clássicos gregos e conhecimentos romanos. Então, para esses europeus, este período de 1000 anos não teve o desenvolvimento artístico, não teve desenvolvimento econômico e não teve também novas descobertas. Por isso, para esses europeus, neste período, essa época da Idade Média ficou conhecida como Idade das Trevas. Entretanto, posteriormente, com novos estudos, foi verificado que a Idade Média foi um período de grande contribuição social, de grande contribuição política e de grande contribuição econômica. Foi uma nomenclatura dada pelos europeus da Idade Moderna. Houve a valorização de um pensamento racionalista, inspirado na cultura dos povos antigos, especialmente dos gregos e dos romanos. Por isso, para os europeus modernos, o período medieval havia sido de retrocesso e escuridão. Número 2. Explique o que é teocentrismo. Bom, fazendo análise da palavra teocêntrico, quer dizer Deus no centro. O termo teocentrismo ele foi bastante aplicado durante a Alta Idade Média. Quer dizer a cultura centrada na religião e em Deus, o conhecimento baseado na fé, baseado na crença, nada poderia ser questionado, nada poderia ser duvidado, tinha que simplesmente acreditar. Nós vamos ver que na Idade Moderna vai haver uma mudança de pensamento, Vai haver um pensamento racionalista, baseado na razão, baseado no conhecimento científico também. Número 3. Quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho ele foi um teólogo e foi um filósofo. Ele criou uma teoria que supervalorizava o mundo espiritual. Para Santo Agostinho, a humanidade, ao nascer, já estava predestinada à salvação ou à perdição eterna. Ou seja, ao nascer, a humanidade já tinha o destino traçado, Número 4. Por que muitos ritos considerados pagãos foram adotados pelo clero cristão? Dê exemplos desses ritos. Como nós vimos, a cultura durante a Idade Média, ela não ficou só no limite, da Igreja Católica. Houveram também diversos ritos chamados pagãos, onde era cultuado vários deuses, E um desses símbolos destes ritos foi o carnaval, que era uma festividade onde as pessoas tinham mais liberdade para comemorar, E também que surgia como crítica ao sistema regente. Mais tarde, ao longo do tempo, esses ritos foram sendo aceitos pelo clero para que a igreja pudesse se aproximar das pessoas comuns, como forma também de agradar aos fiéis. Bom, 6º ano, nós finalizamos a correção. Vamos continuar com o estudo deste capítulo a partir do livro. Vamos conhecer um pouco sobre a Baixa Idade Média, caracterizado por diversas mudanças. Mudanças culturais, mudanças econômicas, mudanças políticas também e também mudanças artísticas. A Baixa Idade Média ela compreende o período do século XI até o século XV e é um momento de transição, onde vai haver a ruptura com alguns acontecimentos da Idade Média e vão surgir novos conhecimentos. A partir do século XI, na passagem da Alta para a Baixa Idade Média, o feudalismo medieval passou por grandes transformações. Houve o desenvolvimento do comércio, as relações comerciais elas se tornaram mais intensas,
vai haver a partir daí a emergência de uma nova classe social, os chamados burgueses, e o crescimento das cidades também, os famosos burgos, né? Então a gente percebe aí, pessoal, que vai haver um êxodo rural, né? Já na Baixa Idade Média, a população vai migrar do campo para a cidade. A educação, ela recebeu mais destaque e as manifestações artísticas ganharam também um novo impulso. Um ensino universal. O crescimento das cidades trouxe novas necessidades para a educação. As tradicionais escolas monásticas, voltadas para a formação de religiosos ou nobres, já não atendiam às exigências da vida urbana e à diversificação da sociedade. Lembrando que a população também estava crescendo neste período, né? A população europeia estava crescendo, estavam se formando novas classes sociais. Por isso, foram fundadas novas escolas, as universidades, que atendiam aos filhos dos mercadores e dos artesãos enriquecidos. Em geral, gente, o aluno que entrava em uma dessas universidades, ele permanecia por aproximadamente 8 anos, né? Ele estudava o trivium, que era composto de gramática, retórica e lógica, o quadrivium, né, formado por aritmética, geometria, astronomia e música, e em seguida ele era preparado para exercer um ofício, ou escolhia se especializar nas áreas de teologia, medicina ou direito. Nós vamos ver que, a partir desse ensino, né, que atendia aos filhos dos mercadores e dos artesãos enriquecidos, vai haver uma classe privilegiada, chamada de eruditos, né? São os famosos intelectuais. E vai haver também aquele conhecimento popular, aquele conhecimento que é passado de forma oral, né? De geração para geração. A vida universitária expandiu-se tanto durante a Baixa Idade Média que no final desse período havia mais de 80 universidades em toda a Europa. Somente a de Paris contava com milhares de alunos e outras universidades também foram famosas, né, atualmente, foram a de Oxford e Cambridge na Inglaterra, Montpellier na França, Salamanca na Espanha, Coimbra em Portugal. Nas universidades medievais, então, teve um nome que se destacou, foi do teólogo Tomás de Aquino, que elaborou uma teoria em que ele vai unir a fé e a razão. E essa teoria de Tomás de Aquino, ela vai se contrapor à teoria de Santo Agostinho, da predestinação. Tomás de Aquino também ele vai retomar conhecimentos gregos, né? Vai recuperar as ideias de Aristóteles para construir uma filosofia com base na racionalidade, das coisas do mundo cotidiano, ou seja, vai sair daquela ideia do imaginário, né? Vai passar para a ideia do prático, do que é realizado no dia a dia, né? Assim, ele se opunha ao pensador platônico Santo Agostinho, cuja filosofia se baseava no mundo das ideias. Na obra de Santo Aquino, gente, a Suma Teológica, ele negava a predestinação. Só retomando aqui, essa obra Suma Teológica, ela é enorme, tá bem? Negava a predestinação e admitia o livre-arbítrio, né, do ser humano, ou seja, a pessoa ela tem liberdade para escolher o caminho que quer seguir. Ela tem a liberdade para escolher entre a salvação e a perdição. Nessa imagem aqui nós estamos vendo, retratando Tomás de Aquino, um dos mais importantes teólogos da Igreja Cristã e catedrático da Universidade de Paris, representado em pintura do século XV de Fra Bartolomeu. Na literatura medieval também, gente, nós vamos ver que a fusão do latim com as línguas dos chamados bárbaros deu origem aos atuais idiomas europeus, inglês, italiano, francês e português. São conhecidos como idiomas vernáculos, né? Idiomas próprios da região. Com o desenvolvimento desses idiomas,
vai dar impulso, então, à literatura. E a literatura vai ficar acessível a um número maior de pessoas. Anteriormente, né, na Idade Média, a literatura ela era apenas em latim, e nem todos tinham o conhecimento da leitura, então nem todos tinham acesso à literatura, nem todos tinham acesso a essa cultura escrita. Um exemplo importante é a Divina Comédia, de Dante Alighieri, considerada a primeira grande obra escrita em uma língua vernácula. Ela é dividida em 3 partes, o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. E essa obra, ela faz uma crítica à Igreja Católica, inclusive. Guiado pelo poeta latino Virgílio, o narrador visita esses 3 lugares místicos. No Inferno e no Purgatório, ele encontra chefes da Igreja e autoridades, o que faz da obra uma crítica política, não só uma crítica política, mas também uma crítica religiosa. Na arquitetura medieval, nós vamos ter 2 estilos arquitetônicos, né, que vão se destacar em relação às edificações, o românico e o gótico. O românico nós já vimos, né, ele é marcado por estruturas mais rígidas, paredes mais grossas, janelas pequenas, né, por pouca iluminação, e a formação de arcos, né, conforme a gente pode analisar por essa imagem aqui, que inclusive está retratando Dante Alighieri, tendo ao fundo uma representação do purgatório e do céu. É uma pintura de Domenico di Michelino, Dante, o livro da Divina Comédia. Essa pintura foi realizada por volta de 1465. Observem, então, essa estrutura arquitetônica, pessoal, e vejam as janelas bem pequenas, tá? As paredes com a impressão de serem paredes mais grossas, né, mais resistentes, e devido às janelas pequenas, pouca iluminação do ambiente. Ou seja, então, o estilo românico pode ser observado em castelos, igrejas e mosteiros construídos durante os séculos XI e XII. Seus traços principais são solidez, paredes extremamente grossas, arcos redondos, muito parecidos com os arcos romanos, daí o nome românico, né? E poucas aberturas que possibilitem a passagem de luz para o interior das construções. Este aqui também é um exemplo de arquitetura românica, tá bem? Observem novamente as pequenas janelas, observem os arcos redondos também, tá? E a estrutura da parede, né, com uma solidez maior. O estilo gótico ou ogival, ele difundiu-se a partir do século XII. Esse estilo caracteriza-se por linhas verticais, paredes finas, vitrais coloridos, interiores iluminados, né, bem diferente do interior do estilo românico. Criado na França, este estilo influenciou toda a arquitetura religiosa do final da Idade Média. Então, aqui nós temos Igreja de Sant'Anselmo, né, na Toscana, Itália. O núcleo mais antigo remonta ao século VIII, mas a maior parte dessa construção foi finalizada no século XII. Um exemplo de estilo gótico, pessoal, é a Catedral de Notre-Dame, em Paris, tá bem? Erudito e popular na cultura da Idade Média. Já falei com vocês sobre isso, né? Nós vimos que vão surgir 2 grupos bem definidos, né? Onde um grupo vai ter acesso à cultura diversificada, a chamada cultura letrada, ou também chamada de erudita, cultivada por nobres e clérigos nos castelos, nos mosteiros e nas universidades. São aqueles que tinham possibilidades de estudar, né, de adquirir conhecimento letrado, e a cultura iletrada, também chamada de popular, em geral transmitida oralmente entre os membros das camadas mais baixas da população, como os servos e os pobres das cidades. A noção de cultura popular ela ainda não existia na Idade Média. Foi apenas no século XVIII que alguns estudiosos, né, analisando o passado, estudando o passado e como que era o comportamento dessas pessoas em relação à aquisição de conhecimento e de cultura, perceberam que as manifestações do povo também eram uma forma de cultura.
Até então, essa palavra se referia apenas aos hábitos e saberes produzidos pelas camadas dominantes. Nessa imagem aqui nós temos Iluminura do século XIII, representando o menestrel da corte de Afonso, o sábio, monarca dos reinos espanhóis de Castela e de Leão. No 7º ano vocês vão estudar melhor esses reinos, tá bem, pessoal? Neste box aqui, está falando sobre o conceito de cultura, né? Como que a cultura ela é vista e como que a cultura também ela pode acontecer. Falando também sobre o conceito de cultura para os gregos na antiguidade, né? Que para os gregos não tinham um conceito como cultura, eles definiam a paideia, né? Por cultura. Também falando sobre a cultura hoje em dia, que hoje em dia a cultura ela tem um significado mais amplo, né, que ela se refere a todos os conhecimentos, valores, crenças e costumes e outros hábitos adquiridos pelo ser humano como membro de uma sociedade. Bom, 6º ano, finalizamos então mais uma aula, né? Tem atividades para fazer também. Essas atividades estão no livro de vocês, são as páginas 234, 236 e 237. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.